Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre xixi e cocô no local certo, fazer as necessidades no local certo, como ensinar esses cães. E hoje a gente vai então analisar aí o ambiente, a família e o cão e o que eles têm a contribuir para que você consiga então êxito nessa atividade de fazer o seu cão entender onde é o local certo, tá? A gente já falou aí nas aulas passadas sobre você então deixar a caminha e a refeição do cão longe do banheiro, isso é muito importante, tá? A gente também já falou em evitar o máximo possível esses estímulos que possam confundir o cão, né? Então tapetes decorativos pela casa, quartos, né, ambientes que ele possa tá indo aí na hora que tá procurando onde é o banheirinho e acaba se confundindo também, não consegue segurar e acaba fazendo. Então o máximo possível que você consiga deixar esse ambiente livre para que ele vá direto no tapetinho, facilitar para ele, isso é muito bom, tá? Banheiro de fácil acesso, também a gente pode falar sobre o seguinte. No início, gente, quando o cão está aprendendo onde é o banheiro, a gente tem que facilitar de várias formas. E uma delas é colocar no ambiente onde você gostaria que o cão fizesse o xixi e cocô, o máximo de tapetinho higiênico, por exemplo, possível, tá? O tapete higiênico ou o material que você escolheu para ser aí o que você vai utilizar para ele fazer as necessidades em cima, tá? Então, gente, quanto mais você colocar no início e você ir tirando gradativamente, será melhor para o cão, tá? Porque às vezes a gente quer que ele faça nesse ambiente, tá? Mas é lá naquele cantinho onde eu gostaria que ele fizesse realmente o xixi e cocô. Mas como é um ambiente grande e ele tá confuso ainda, e se ele já veio no ambiente, mas ainda não acertou o tapetinho certo, já é um grande avanço, tá? Agora essa é uma questão mais de ajuste, a gente vai fazendo isso aos poucos. Então o que você faz? Depois que você escolheu o ambiente, depois que você escolheu o material, você precisa direcionar ele o mais próximo possível em cima desse material, tá? E como que você vai fazer isso? Você precisa acostumar esse cão a acertar em cima desse material e ser muito bem positivado quando ele acerta, tá? Porque aí você vai associando, opa, quando eu faço aqui em cima e nesse ambiente eu ganho positivo, mas quando eu faço lá fora em cima de nada, eu não ganho nada, entendeu? Então você vai mostrando para ele que tanto o ambiente quanto o material são algo positivo quando ele faz ali em cima, tá? Então o que você vai fazer? No início, você vai forrar o máximo possível o chão, tá? Para que ele tenha maior chance de acertar e você conseguir positivar, tá? Aí você vai criando já na cabeça dele um link sobre o ambiente, o tapete higiênico e o positivo, tá? Aos pouquinhos, gradativamente, você vai tirando um ou outro tapetinho para que ele continue tendo bastante possibilidade de acertar, mas que ele vá indo, caminhando em direção aonde o cantinho ali onde você gostaria que ele fizesse, tá? Então esse é o primeiro esquema que a gente tem que fazer quando a gente está ensinando esse cão aonde é o local certo em fazer. Então você facilita dessa forma, colocando muitos tapetinhos e aí depois aos pouquinhos, conforme ele vai tendo aí uma sequência de acertos em cima do tapetinho, você vai indo cada vez mais próximo desse tapete que seria o ideal, tá? Existem duas formas de você também fazer isso, né? Ou é você colocando um tapete aqui, o outro ali e o outro lá, ou é você então forrando todo esse chão, vai tirando gradativamente, né? Aos pouquinhos, forra todo até aqui. Aí depois vai diminuindo esse espaço até chegar lá onde você gostaria, né? Ou você pode então tentar ir caminhando com esses tapetinhos aonde ele acertou. Por exemplo, eu quero que ele faça naquele cantinho, mas ele tende a fazer muito aqui, ó, tá? Então você vê que tem um espaço entre aqui e ali, né? O que você faz? Aos pouquinhos, deixa ele acertar muito para não quebrar esse ciclo de acerto, tá? Você vai mudando esse tapetinho um pouquinho por vez e aproximando ele do cantinho que você gostaria, tá? Então existem as formas que você pode ir caminhando com esse tapete bem curtinhos, né? Uns pedacinhos ali curtinhos, quase que imperceptível para o cão. Não faz um avanço muito grande porque o cão pode perceber e ele vai entender que o tapete já não tá mais onde ele fazia e ele vai fazer ali no chão e vai quebrar esse ciclo de acerto, tá? Outra questão então
é você quebrar o ciclo do erro, tá? Ele acertar, isso é muito bom e você tem que manter esse comportamento. Mas se o cão erra, por exemplo, o cão tem mania de fazer lá no pé do sofá. Ele gosta de ir lá e fazer no pé do sofá. Ou ele gosta de fazer em cima do tapete, uma coisa que você tem que evitar no início, tá? Então ele tem aí um ciclo aí de erro. O que você vai fazer? Você precisa evitar que isso aconteça, tá? Porque lembra que a gente não pode fazer uma correção? Então o que a gente tem que fazer é evitar. Você talvez restringe esse ambiente onde tem o sofá. Você pode colocar algumas cadeiras, algumas coisas que tampem, né, esse local onde ele gostaria de fazer. Então você tem que quebrar esse ciclo. E toda vez que ele acerta ou vai se aproximando do tapete, você vai positivando. Na cabeça do cão, o que acontece? Ele vai perdendo essa mania de fazer lá naquele canto, lá no pé do sofá ou no pé da mesa, e vai começando a fazer num outro canto que ele ganha positivo. Então, logo, ele vai mudar de direção e vai fazer ali onde você espera que ele faça, tá? Então, quebrar esse ciclo de erro, quebrar essa rotina que ele tem de fazer naquele canto, naquele imóvel, né? Naquele móvel da casa. Então, você quebra esse ciclo e constrói um outro local para ele fazer que seja muito mais positivo, tá? E outra coisa que eu tenho analisado aí, gente, quando a gente está estudando sobre xixi e cocô, quando a gente está vendo cursos ali no nosso início das nossas experiências, a gente via muito que algumas pessoas falam que se o cão, você não pode ficar em casa, né? Você tem que sair, tem que trabalhar, e nesses momentos você não vai conseguir supervisionar para saber se o cão vai fazer certo ou não. Aí você coloca então o cão nesse ambiente onde tem os tapetinhos, para que ele tenha chance de fazer em cima. Sim, é um método válido, mas eu já gosto de usar um método um pouco diferente, tá? Por quê? Eu acho que esse ambiente, né, pelo que eu venho estudando, pelo que a gente vem percebendo até na própria experiência, esse ambiente ele tem que ser agradável, tá? Não pode ser um ambiente onde o cão vai ter algum tipo de cantinho do pensamento, ou aonde ele vai passar um bom tempo sem você, então que acaba sendo um local onde ele fica preso ali, sem o seu contato com você. Então, para mim, a construção desse ambiente, ela tem que ser muito agradável e positiva, tá? Eu tento dizer que eu prefiro, então, colocar esse cantinho próprio para ele fazer e eu ir direcionando cada vez mais se ele chegar nesse cantinho, mas que nos momentos que eu não estou em casa, que eu não tenho como supervisionar esse cão, eu possibilite mais tapetinhos higiênicos para que ele faça em outros ambientes também, tá? Porque se eu deixo esse cão num período da tarde toda naquele ambiente, porque eu sei que tem tapete, porque eu gostaria que ele fizesse no tapete que eu gostaria que ele fizesse, eu acho que pode ser um ambiente desfavorável para esse cão. Então, toda vez que ele pensar em ir lá, ele vai ficar com medo de ficar trancado lá e eu sair de casa, tá? Então, o que eu quero é associar aquele ambiente muito bem. Então, não vou poder colocar ele preso lá enquanto eu saio de casa, tá? Então, é preferível que você crie esse ambiente de uma forma muito positiva e você vá construindo com esse cão que em cima daquele tapete é bom. Então, quando você sai de casa, você deixa aquele ambiente lá, livre acesso para ele ir até lá, mas você possibilita que nos outros ambientes da casa ele também tenha algum tipo de tapete, né? O material que você vai utilizar para ele fazer as necessidades, né? Se errou e você chegou em casa e viu que ele fez errado, infelizmente, a forma como a gente trabalha é você meio que ignorar esse comportamento para que você... Porque se você negativar, talvez ele não entenda o porquê que ele está levando aquela bronca, né? E talvez ele esteja lá no cantinho dele, quietinho, tranquilinho, descansando. Você chegou em casa e viu que tá ali um cocô pela casa, um xixi pela casa, e você vai brigar, você está brigando, né, na cabeça dele por um comportamento dele tá deitado, tranquilo, quietinho na caminha dele. Então veja, ele não vai entender que é por conta do cocô. Não, ele vai entender que aquilo que ele está fazendo naquele momento está errado. Então tem que cuidar muito com essas iniciativas de negativar o cão, porque ele não vai associar com uma coisa passada, tá?
Então, o que você tem que fazer é construir bons comportamentos com ele, então direcionando, tá? O ambiente sempre agradável, constrói com ele isso, porque ele vai se sentir bem por dois motivos de ir até aquele ambiente fazer necessidades. Uma porque ele se alivia e outra porque ele ganha muito petisco, carinho, né? Brincadeira, contato com você, vínculo, né? Então, ele vai preferir sempre ir naquele ambiente, tá bom? Até a próxima aula, vamos falar mais sobre isso.